com esse capítulo de movimento retilíneo, certo? O que a gente viu nos vídeos anteriores foi como calcular a velocidade, né? Como definir velocidade. A gente aprendeu a definir a velocidade média e a velocidade instantânea. A gente viu que em ambos os casos, velocidade é definida como a variação temporal da posição. No caso da velocidade média, ela é definida como um ΔX sobre ΔT, onde esse ΔX é a variação na posição, né? Um x final menos um x inicial, sobre ΔT, onde ΔT é t final menos um t inicial. No caso da velocidade média, ou no caso da velocidade instantânea, esse ΔT tende a zero, é muito pequeno, então o passo no tempo é muito pequeno, certo? E aí assim a gente define a derivada, né, que como a gente viu nas aulas passadas, eu vou falar mais nesse vídeo, é uma tangente, né, da curva que representa a posição com o tempo de um determinado objeto. Muito bem, quanto à velocidade média, nos dá, né, informações nos pontos inicial e final. A velocidade instantânea, ela é uma informação pontual, certo? Porque esse ΔT é muito pequeno. A velocidade média, no caso da velocidade média, nós não sabemos, né, o que aconteceu no intervalo de tempo entre o t final e o t inicial. No caso da velocidade instantânea, esse ΔT é tão pequeno, tendendo a zero, tão pequeno que a gente supõe que dentro desse intervalo o movimento só pode ser contínuo, certo? Não há mudanças bruscas ou abruptas, né? No caso da velocidade média, como a gente viu no exemplo dos vídeos passados, eu não posso afirmar isso. Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente viu de um motoqueiro atravessando um quarteirão, e a gente calculou a velocidade de um motoqueiro num determinado exemplo e viu que a velocidade média era muito baixa, e a gente viu que ele poderia muito bem ter parado no meio do quarteirão, esperado um pouco e depois continuado até terminar o percurso do quarteirão. Apesar da velocidade que ele andou foi muito maior que a velocidade média, mas quando você calcula a distância total pelo tempo total que ele levou, foi uma velocidade média baixa, né, de 18 km por hora. Aqui na velocidade instantânea a gente não supõe que isso não existe, ele não pode ter parado e voltado o movimento. Então, dentro desse ΔT, ou seja, nesse intervalo de tempo, entre um T1 e um T2, né, entre um T e um T mais dt, esse movimento é contínuo, certo? Mas ele é tão pequeno, que eu também não sei, obviamente, o que acontece dentro desse intervalo, mas eu suponho essa continuidade, né? Então ele não pode ter mudado abruptamente seu movimento. Em cálculo, né, vocês vão escutar bastante isso, né? Mas em cálculo a gente diz o seguinte, que esse dt é tão pequeno quanto se queira. Porque se você parar para perguntar o quão pequeno é dt, certo? O quão pequeno é dt? Ele é da ordem de metro? Ele é da ordem de centímetro? Ele é milímetro? Da ordem de nanômetro? Na realidade não existe essa resposta em uma escala física. Como o conceito de derivada é definido na matemática, você não pode usar essas escalas físicas para dizer o quão pequeno ele é. E o quão pequeno ele é depende do problema que você está estudando. Então, a gente usa muito essa frase, né? A gente escuta muito essa frase, que é dt é tão pequeno quanto você queira, mas ele é necessariamente infinitesimal. Isso você não pode deixar de querer. Ele é infinitesimal, mas se você quiser comparar com outras grandezas físicas, ele é tão pequeno quanto você queira. Okay? Bom, esse vídeo, vocês estão percebendo que eu estou fazendo um pouco diferente? Eu já deixei a aula anotada, né, escrita. Então, eu vou passando
aqui os slides, né? E ela já está escrito com alguns desenhos, eu vou escrevendo só alguns detalhes, né? Então, eu fiz isso nessa aula porque eu ainda tenho muita coisa para falar e queria que esse vídeo não ficasse muito longo. Mas vocês podem me avisar depois como é que vocês preferem, se preferem que eu já deixe escrito ou vá escrevendo ao longo do vídeo, ok? Muito bem, aqui eu chamo a atenção ao termo instantâneo, né, da velocidade instantânea. Na realidade, esse termo está errado, porque a velocidade não é instantânea, fisicamente ela não é. Por quê? Porque eu preciso ter uma variação, é a própria definição de velocidade deixa isso claro, eu preciso ter uma variação no tempo para definir uma velocidade. Eu preciso de 2 instantes de tempo, né, para definir uma velocidade de qualquer objeto. Então, mesmo quando eu faço essa janela de tempo, esse dt, muito próximo de zero, ele nunca é zero. Então, a velocidade ele nunca é, apesar de a gente se expressa dessa maneira, a gente acaba dizendo dessa maneira, mas fisicamente é só uma forma de dizer, né? Fisicamente, você precisa de uma variação temporal, por menor que ela seja, certo? Então, fisicamente, esse termo está errado. Agora, historicamente, é um termo que se usa até hoje. A velocidade instantânea, a velocidade naquele instante de tempo, certo? Mas é importante, principalmente quando você estuda esses conceitos iniciais de definição de velocidade, é importante que você entenda isso. Então, esse dt ele é muito próximo de zero, mas ele é sempre maior do que zero. Nós vimos também nas aulas, nos vídeos anteriores, como é que ficaria, já que a velocidade, né, instantânea é a derivada de x com o tempo, como é que ficaria essa curva da velocidade para uma determinada curva da posição com o tempo? Então a gente viu alguns casos, né? Eu deixei desenhado aqui, mas eu vou pontuar aqui e vou detalhar o que tá desenhado. Então, o primeiro caso, o caso mais simples, é de uma partícula cuja a posição é fixa no tempo. Então, isso no gráfico x contra t, x na vertical, t na horizontal, é um gráfico, né, na horizontal. É uma curva, linha reta, horizontal. Quer dizer, o tempo vai passando, mas a posição da partícula x não muda. Certo? Então, esse tipo de gráfico, numa curva x com t, indica um objeto, uma partícula parada. Como é que é a velocidade? Bom, velocidade, obviamente, né, a gente não precisa nem definir, usar derivado para isso. A velocidade de um objeto está parado é zero. Então, no gráfico velocidade com tempo, também é uma linha horizontal, só que no eixo x e y igual a zero, que y aqui é a velocidade. Certo? E veja que a velocidade é zero independente da posição, né? Se você colocar o objeto parado em uma posição acima da anterior, o gráfico da velocidade continua sendo zero. Se botar ele em x igual a zero e ele não muda a posição, também. Uma outra situação, né, que a gente estudou é o caso de uma partícula que se move, certo? Em linha reta no gráfico x contra t. Então, no gráfico x contra t, ela é uma linha crescente, certo? Formando um ângulo θ com a horizontal. Mas é uma linha reta, então é um crescimento linear. Como é que é a velocidade instantânea desse objeto, cuja posição cresce linearmente com o tempo? Bom, como a gente viu no vídeo passado, velocidade instantânea representa a tangente dessa curva de x contra t, certo? Então, a tangente dessa curva de uma linha reta é constante, certo? Na verdade, a tangente, ó,
Ele faz um ângulo θ com a horizontal, certo? E para cada instante de tempo, esse ângulo θ com a horizontal é sempre o mesmo. Então, o gráfico da velocidade aqui é uma reta horizontal constante, agora diferente de zero. Então, ele tem um valor qualquer que representa o quê? Representa exatamente a tangente desse θ, do gráfico x contra t, certo? Esse é o movimento que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é aquele movimento com a magnitude da velocidade constante. Aliás, o vetor velocidade constante, né? Ele não pode mudar de direção também, ok? Então, MRU, né? O movimento retilíneo uniforme é esse onde a posição de uma partícula cresce linearmente com o tempo e, portanto, a velocidade é constante no tempo. Uma outra situação, um outro tipo de movimento, é um que cresce talvez de forma quadrática ou parabólica, né, com o tempo x. Então, como é que é isso? É tipo uma rampa de skate. Então, no gráfico x contra t, a curva ele começa crescendo lentamente e depois cresce mais rápido, como se fosse uma rampa de skate, certo? Então, isso aqui pode ser um tipo x ao quadrado, por exemplo, né? X igual a t ao quadrado, algo do tipo, certo? Como é que seria a velocidade desse tipo de movimento? Se isso aqui realmente for x ao quadrado, x igual a t ao quadrado, a inclinação de um ponto para outro, ou seja, a tangente de um ponto para outro, muda com o tempo, aumenta com o tempo. Então, quando ele é próximo de zero, essa inclinação é muito baixa. Então, a velocidade ali é próxima de zero. Mas à medida que o tempo aumenta, essa inclinação aumenta também. Se isso aqui for um gráfico parabólico, essa inclinação vai aumentando linearmente, certo? Então vamos supor que isso aqui é um gráfico do tipo x igual a t ao quadrado. O gráfico da velocidade, então, cresce linearmente com o tempo. A gente vai ver que isso aqui, na realidade, representa um movimento uniformemente variável, que é o caso onde a aceleração é constante. Daqui a pouco, nesse vídeo, a gente fala de novo sobre isso. O que mais que a gente viu? A gente viu uma situação, por exemplo, se a partícula ela muda, ela sai de uma posição igual a zero, aí muda de posição com o tempo, mas depois para. Se ela para, então essa parte do gráfico onde ela está parada, onde a partícula está parada, é um gráfico na horizontal, certo? E depois, em um certo instante de tempo, ela começa a se mover de novo. Continua o movimento na mesma direção, possivelmente até com a mesma velocidade. Certo? Então, no gráfico x contra t, parece um degrau. Você tem alguma coisa subindo, depois na horizontal e depois subindo novamente. Como é que seria isso da velocidade? Então, nessa parte subindo, como é uma subida linear no gráfico x contra t, a velocidade é constante até aquele instante de tempo. Aí ele parou. Então, se ele parou, a velocidade caiu para zero. Depois de um certo instante de tempo, ele voltou a andar com a mesma velocidade. Certo? Então, o gráfico de uma partícula que anda, depois para e depois continua o movimento, o gráfico equivalente na velocidade contra o tempo parece um buraco, né? Um poço. Muito bem, tudo o que foi definido para a velocidade se aplica também para a aceleração. Então, a gente define a aceleração da mesma forma. A aceleração é a variação temporal da velocidade. Então, a velocidade é a variação temporal da posição, a aceleração é definida como variação temporal da velocidade. Como vimos nos gráficos de velocidade instantânea, a velocidade, a gente acabou de ver isso nesses gráficos anteriores que eu mostrei, velocidade também é uma função do tempo, certo? Então, a gente ao invés de calcular qual é a tangente em cada ponto da curva no gráfico x contra t, a gente pode fazer isso também
no gráfico velocidade contra t, certo? A gente calcula para cada instante de tempo a inclinação dessa curva. E a gente, ao fazer isso, a gente está definindo a aceleração, certo? Então a gente pode definir também a aceleração média. Como é a aceleração média? ΔV sobre ΔT, certo? Onde delta significa uma variação. Então ΔV é V final menos V inicial sobre ΔT, que é T final menos T inicial. Também podemos definir a aceleração instantânea, né? Então a aceleração instantânea é dV/dt, onde o d aí representa uma variação infinitesimal, portanto é uma derivada, certo? Como v já é uma derivada, então veja, a gente pode escrever a aceleração instantânea como derivada da velocidade em relação ao tempo, só que o v também já é uma derivada. O v é o quê? O v é a derivada de x em relação a t. Então a aceleração é você está aplicando duas vezes a derivada em relação ao tempo na função x, certo? Então você pode escrever a aceleração como sendo uma variação dupla da posição em relação ao tempo. Qual é a simbologia no cálculo que a gente usa, né, para representar essa variação dupla, que você está aplicando duas derivadas? É colocar d ao quadrado, certo? Então a gente escreve dessa maneira: d ao quadrado de x, certo? Dividido por dt ao quadrado, certo? Então quando a gente escreve simplesmente dx d sobre, né, dt, isso aqui, como a gente viu, é a velocidade. Mas quando eu digo d ao quadrado x d dt sobre dt2, isso aqui é a aceleração. Agora, isso não é na realidade um quadrado. Então eu li errado aqui de propósito, certo? Para que vocês entendam o que eu estou escrevendo. Como é que eu leio isso aqui? Porque isso aqui, não, como eu falei para vocês, o d não representa um valor. Uma derivada, o d representa a mesma coisa que o delta representava antes, na aceleração média, na velocidade média. O símbolo do triângulo, delta, isso não representa um valor numérico, nenhuma grandeza física. Isso aqui é como se fosse um operador. Então, quando você coloca um delta na frente de uma variável, por exemplo, x, isso aqui significa que é x2 menos x1, ou x final menos x inicial, certo? O d é a mesma coisa. Quando você escreve dx, não é d vezes x. Então isso aqui também é um x2 menos x1, só que fica implícito que esse x2 menos x1 é muito próximo de zero. Ou seja, o x1 e x2 são quase o mesmo ponto. Não é o mesmo ponto, mas é quase. Certo? Então esse d não é ao quadrado. Eu li de propósito aqui, mas agora eu vou dizer como é que a gente fala. Como é que a gente lê isso? A gente diz d2x dt2. Então a gente lê como um 2, mas não diz que é um quadrado, porque não é um quadrado, certo? Então a derivada segunda da posição em relação ao tempo, d2x dt2. dt2 está embaixo, certo? Então a aceleração instantânea ela pode ser uma derivada primeira da velocidade ou uma derivada segunda da posição, certo? Então você pode dizer d2x dt2 ou simplesmente derivada segunda da posição em relação ao tempo, certo? Você pode dizer também dessa forma. Muito bem, então já que a gente pode definir tudo o que a gente definiu antes, para a velocidade, a gente também pode definir a aceleração. Dado um gráfico x com tempo, eu posso plotar o respectivo gráfico velocidade com tempo e aceleração com tempo. A gente viu como é que seria a velocidade, agora eu estou colocando os três gráficos. Estou colocando os três gráficos, que é o x contra tempo, velocidade com tempo e aceleração com tempo. Então, novamente, quando a gente tem um gráfico no x com o tempo, que é uma linha horizontal, isso significa fisicamente um
um objeto parado, certo? O gráfico da velocidade é uma linha reta no zero, porque a velocidade é zero para qualquer instante de tempo, e portanto da aceleração também. Muito bem. O gráfico que cresce, o gráfico de x com t, que cresce linearmente com o tempo, ou seja, quando a posição de uma partícula cresce linearmente com o tempo, a velocidade é a inclinação desse gráfico, portanto ela é uma linha reta com o tempo. Ela é uma velocidade com o tempo, como a gente já acabou de ver, isso representa a velocidade constante, né? Representa o MRU, movimento retilíneo uniforme. Okay? Se eu fizer a variação de novo, ou seja, a tangente dessa curva da velocidade, para descobrir qual é a aceleração, eu descubro que a aceleração é zero. Certo? Por quê? Porque a velocidade é constante, então não existe variação da velocidade. Então, no MRU, a aceleração é zero, a velocidade é constante. Muito bem. Um outro tipo de situação é quando o x cresce, né, de forma quadrática com o tempo. Quando o x cresce de forma quadrática com o tempo, a inclinação dele com o tempo cresce linearmente. Então, nesse caso, a velocidade cresce de forma linear com o tempo. E aí, se eu tirar a variação da velocidade, que é a tangente dessa curva da velocidade, eu tenho aceleração. E aí descubro o quê? Que a aceleração é constante, porque numa linha reta a inclinação é a mesma para qualquer instante de tempo. Ok? Esse é o chamado MUV, movimento uniformemente variado. É um tipo de movimento onde a aceleração é constante, e, portanto, se a aceleração é constante, significa dizer que a velocidade cresce linearmente com o tempo. Por exemplo, a aceleração da gravidade para alturas pequenas, né? Então, para alturas pequenas, a gente considera a aceleração da gravidade constante. Então, se você deixar um corpo cair, a velocidade aumenta linearmente com o tempo, porque a aceleração é constante. Se você derrubar uma caneta, por exemplo, certo? A velocidade cresce linearmente com o tempo. E a posição cresce quadraticamente com o tempo. Você pode ter outras funções aqui, certo? Vamos supor que um objeto cujo gráfico de x contra t é mais rápido do que t ao quadrado. Vamos supor um t ao cubo. Então, suponha aqui uma função de x de t, né, que cresce com tempo elevado a 3. Então, ele é diferente do comportamento quadrático, né? No comportamento quadrático é t ao quadrado, que é uma parábola, né? No gráfico x contra t. Certo? Então, se você supor esse tipo de movimento, o que acontece? A inclinação dessa curva para cada instante de tempo não é mais uma linha reta, porque ele é mais rápido, né? Ele cresce mais rápido do que a parábola, certo? Então a velocidade aí, por exemplo, pode ser uma parábola. Ela não é mais uma linha reta no gráfico da velocidade. Ela pode ir crescendo com o tempo, começar devagar e depois aumenta à medida que o tempo passa. Se você tirar essa inclinação se isso aqui for um comportamento quadrático, nesse da velocidade, a inclinação a gente sabe que cresce linearmente com o tempo. Ó. Então, por exemplo, você pode ter situações onde a aceleração não é constante. A aceleração pode aumentar com o tempo, certo? Então, em alguns sistemas, a aceleração não é constante. Né? E o exemplo é esse que eu acabei de falar aqui, a aceleração da gravidade, Gzinho, para grandes variações de altura, né? Como eu falei, para pequenas variações de altura, alguns metros ou mesmo alguns quilômetros, você pode considerar G constante igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas se você considerar grandes alturas, certo? Então, um objeto que cai de algumas dezenas de quilômetros, lá nessa altura, a aceleração é menor do que 9,881 metros por segundo quadrado. E aí, à medida que ela se aproxima do solo, ela sente uma aceleração maior.
Então a aceleração cresce, né, à medida que um objeto cai. Isso é um exemplo, né? Então, para pequenas, o exemplo da gravidade, para pequenas variações, o g é aproximadamente constante, mas para grandes variações isso não é verdade, certo? Então, a gente pode ter sistemas onde a aceleração não é constante, ok? Mesmo um sistema, vamos dizer assim, mais do cotidiano, um carro que acelera, o carro está parado num sinal, aí o sinal abre, né? Aí o motorista acelera e vai passando de marcha e vai ganhando velocidade, muito possivelmente esse sistema não é com aceleração constante, por vários motivos, certo? Inclusive pela forma como ele, o motorista, aperta o acelerador, né, do carro. Então, nesses sistemas, a gente até poderia, se tiver interessado, a gente poderia definir a variação temporal da aceleração, ou seja, um delta dt, né? E para um dt indo a zero, próximo para um dt próximo de zero, isso aqui seria uma derivada de a em relação ao tempo, certo? Agora, esse tipo de grandeza física, ele, como eu falei, né? Ele pode existir, mas ele não recebe um nome próprio. No caso da variação temporal da posição, recebe um nome próprio chamado velocidade. No caso da variação temporal da velocidade, também recebe um nome próprio chamado aceleração, mas a variação temporal da aceleração não recebe, apesar de você ter sistemas, né, onde isso aqui pode ser diferente de zero, apenas aquela que não recebe o nome próprio.